presença de cada um de vocês aqui nesta noite, entendendo a importância de estar ajudando nesta obra árdua, que não é fácil, né? Muitas vezes vemos assim, ficamos... Eu sei que o horário já está um pouquinho avançado, mas só sabe quem está dirigindo, é difícil mesmo, eu confesso aos irmãos, né? É um pouquinho difícil, graças a Deus, a irmã Marta, o trabalho dela é um trabalho abençoado, essas peças que ela apresenta, fica algo maravilhoso, fica um culto bem completo, isso é muito bom, que todos possam entender e compreender o que está acontecendo na noite de hoje aqui, isso é muito bom. Eu não vou ser cansativo aos irmãos não, eu só peço um pouquinho da atenção dos irmãos, né? Eu estou vendo um zoom, eu já vou... Irmão, é de 15 a 10 minutos, não se preocupe, tá bom? Mas só me dá a sua preciosa atenção para nós finalizarmos esse trabalho tão abençoado, né, que o Senhor nos proporcionou nesta noite. Eu quero ler aqui do livro do Êxodo, no capítulo 2. Livro do Êxodo, capítulo 2, que nos diz assim, você acompanha a leitura para mim, por favor. Nos diz assim, o título nos fala sobre o nascimento de um libertador, por nome Moisés. Diz assim, certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também da tribo de Levi, a qual concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papilo, calafetou com betume, pinche e colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que ali ia acontecer. Entretanto, entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma das suas servas apanhá-lo. Abriu e viu a criança. Era um lindo menino e chorava. Entristecida, declarou: é filho dos hebreus. Então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha de Faraó: queres que eu vá te chamar mulher dos hebreus para que possa criar esta criança? A filha do faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do faraó orientou-a: leve este menino, amamenta-o para mim e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha do faraó, o qual o adotou-lhe por o nome de Moisés, justificando: eu os tirei das águas. E você diz amém? Graças a Deus. É uma história muito conhecida, né, de nós todos, a história de Moisés, o grande libertador, que Deus levantou para libertar e tirar o povo ali da terra, o povo que estava sob a escravidão, estava sendo escravo no jugo de Faraó. E Deus levanta esse moço, né, para trazer uma grande libertação e realizar uma grande obra através da vida desse moço. Só que no decorrer da história, para isso acontecer, muitas coisas aconteceram. A Bíblia diz que quando, você lê o capítulo 1 do Êxodo, e você vê a história, fala que quando termina ali o Gênesis, a Bíblia diz que o povo de Deus, através da vida de Jacó e José, vai ali ao Egito, e Deus abençoa poderosamente ele, né? Através que ele o José se torna a ser governador ali do Egito, e através da vida dele, toda a sua família vai ali para o Egito, vai habitar ali, e Deus abençoa poderosamente, e ele se torna próspero e abençoado ali na terra. Mas o tempo se passa, vai se passando o tempo, já uns 400 anos, todos já vieram a morrer, da descendência, esse povo que estava aqui, né, da família de José, aquele povo que tinha ido para o Egito, foi 70 pessoas,
E a Bíblia diz que se levanta um faraó que não conhecia José. Se você vai ver no capítulo 1, no versículo 8, diz: levantou-se sobre o Egito um novo rei, que não conhecia nada da vida de José, ou que vocês não conheciam a história de José. E aí é onde começa o jugo sobre a vida do povo. Porque o texto é interessante aqui, porque quando ele fala que não conhecia José, porque José foi um governador do Egito. O povo tinha a liberdade de viver ali, né, na terra do Egito, comer do bem e do melhor. Era um povo abençoado, foi dado ordem pelo faraó: não, nesse povo aqui ninguém vai mexer. Separou uma terra boa, uma terra que, sabe, terra boa para eles, e deixou ali, morando ali, todo este povo, a família de José, os descendentes de José, devido ao quê? O que José fez no Egito, aquela obra tão maravilhosa que José fez, governando o Egito, né, ao ponto de se tornar um homem muito grande ali. Só que passa-se os tempos, vai passando os anos, e a Bíblia diz que veio a morrer José, e aí vem outro faraó, que não conhece a história de José, e por não conhecer a história de José, ele chega a perguntar, e chega ao conhecimento que aquele povo que estão ali, habitando junto ali, são hebreus, que era um povo muito grande, um povo poderoso, eram os hebreus, não eram os egípcios, eram hebreus. E ele pergunta: esse povo aqui, vamos colocar jugo sobre ele, porque esse povo é grande, esse povo não tem nada a ver com a gente. Só que ele faz isso, sabe por quê? O texto é bem claro, porque ele não conhecia a história de José, porque José tinha uma história ali dentro, né? E muitas vezes porque eu quero ser rápido, né? Para você entender a mensagem, vou ser rápido e objetivo para você entender. Então a Bíblia diz que o novo faraó não conhecia a história de José, não conhecia a vida de José, não conhecia quem foi José, o que José fez, e o Egito estava de pé através de Deus e de José. Só que ele não conhecia isso, e começou a escravizar os hebreus, os descendentes de José. Então eu quero que você entenda uma coisa aqui nesta noite. Muitas vezes as coisas acontecem em nossas vidas, nós muitas vezes não entendemos. Pessoas que chegam e muitas vezes não conhecem a minha e não conhecem a sua história. E muitas vezes, por não conhecer a minha história, não conhecer a sua história, muitas vezes menosprezam, sabe, nos dão as costas, né, sabe, não está nem aí, não dá, sabe, olha para você assim e fala: quem é ele, quem é ela? Porque não conhece a sua história. Só que José tinha uma história lá, José tinha uma história lá no Egito, que a Bíblia diz que o Senhor era com José. E só que esse faraó, esse moço, não conhecia a história dele. Eu quero já antecipar e dizer para você aqui: você tem uma história diante de Deus. Sim, você tem uma história diante de Deus. É por isso que você está aqui nesta noite. E todo aquele que tem uma história, a tendência dele é crescer. A Bíblia diz que o povo cresceu, e os hebreus cresciam, sabe, porque descendia e via de José, porque José tinha uma história e uma vida com Deus. E ninguém entende, sabe por que ninguém entende muitas vezes o teu crescimento, a tua vida? É porque não entende, não sabe e não conhece a tua história com Deus, não sabe que você tem uma história. E a Bíblia diz que no decorrer disso, o povo, esse faraó oprime os hebreus, coloca uma opressão sobre eles. Só fala: olha, esse povo está crescendo, não pode. Vai chegar um ponto de se levantar e querer tomar até aqui, ser maior do que nós. Se ele se levantar aqui, esse povo é poderoso. Por que esse povo é poderoso? Porque era foi uma palavra profética de Deus. O próprio Deus falou que o povo dele ia crescer. O povo dele ia crescer, e não ia diminuir, ia crescer cada vez mais. E a Bíblia diz que a tendência do faraó foi o quê? Tentar impedir esse crescimento do povo. Mas a Bíblia diz que quanto mais ele tentava impedir o crescimento, pastor Sevírio, mais o povo crescia, mais o povo prosperava. E aí o faraó não entendia aquilo. Sabe o que é isso? Muitas vezes a pessoa não entende, nós que estamos aqui, porque nós temos um Deus grande. E muitas vezes não entende o fato de você estar aqui nesta noite. Já passou por tantas situações e você continua aqui. Já passou por tantas lutas, por tantas adversidades, e você continua aqui, e você continua crescendo, servindo a Deus, adorando a Deus e bendizendo a Deus. Sabe por quê? Porque é uma palavra profética que foi lançada na tua vida. E a Bíblia diz que aí acontece. Ele fala: olha, para impedir que esse povo cresça, vamos fazer uma coisa. Quando as hebreias estiver prestes a ganhar o seu neném, ele chama duas parteiras e fala: olha, vocês vão lá e ver, se for um menino, mata. Se for uma menina, pode deixar viver. Aí a Bíblia diz que essas parteiras, essas duas parteiras, era temente a Deus. Não adianta, irmão, quando Deus está no negócio,
quando é vontade de Deus, não adianta. Quando é propósito de Deus, não adianta. Pode tentar fazer o que for, pode tentar puxar o tapete, pode tentar matar, sabe? Pode tentar calúnia, apedrejar, não importa. Pode tentar o que for. Se Deus está no negócio, se é propósito de Deus, vai acontecer, vai fluir, vai andar, irmão. E a Bíblia diz que essas parteias, sabe o que ela faz? Ela fala: não, nós somos temente a Deus, não vamos matar as crianças. E aí o faraó percebe que não diminuiu, continuou crescendo. E aí chama ela: ei, vem cá, o que vocês fizeram? Eu não falei para vocês, se fosse menino matasse, se fosse menina deixasse viver. Aí ela disse: olha, as mulheres hebreias é muito rápida, não é igual a egípcia. Quando a gente vai, a criança já nasceu e não tem mais o que fazer. Só que o inimigo não para por aí, pode ter certeza. Ele tenta uma vez, ele tenta outra vez, ele vai sempre tentar contra as nossas vidas, porque ele vai tentar, sabe por quê? Porque ele quer nos parar, nos destruir. Não pensa que ele vai desistir de investir contra a tua vida, não. Ele vai continuar investindo contra você, para você não ter êxito. E o que acontece? Aí ele fala: então faz assim, todo menino que nascer, lança no rio, e toda menina que nascer, deixa viver. E a Bíblia diz que é nessa época difícil, olha que período difícil, que um homem por nome de Arão e a sua esposa por nome de Joquebede tomam uma decisão de Deus. Porque era um período difícil, porque se nascesse menino, tinha que ser tirado dos braços da mãe e matá-lo, lançá-lo no rio para morrer. Se fosse menina, deixava viver. E esse casal aqui, que era da tribo de Levi, ele tomou uma decisão, porque a decisão não era dele, era de Deus, porque era um propósito de Deus. E se é propósito de Deus, irmão, não adianta. O tempo pode ser ruim, pode ser vento contrário, sabe? Pode ser tempo de seca, pode ser deserto. Se é propósito de Deus, irmão, pode ter certeza, vai acontecer, a coisa vai fluir. E a Bíblia diz que nesse período difícil, esse homem casa com essa mulher por nome de Joquebede. E nesse período difícil ele tem 2 filhos, um por nome de Arão e outro, uma menina por nome de Miriam. E agora eles tentam, naquele período difícil de ameaça, mesmo assim eles tentam um filho. E veio, ele falou assim: ó, com a sua esposa vai coabitar. E veio a nascer esse menino por nome Moisés. Nesse período difícil nasce. E para nascer o menino tinha que ser lançado no rio. Não sei como é que conseguiu ocultá-lo, esse menino. Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Deus está nos ocultando dos inimigos, para que o inimigo não venha nos atingir. Isso é coisa de Deus. É por isso que fala que a sombra do Onipotente nos protege, nos guarda. E o inimigo não pode nos enxergar. Eu não sei como é que conseguiu ocultar aquele menino 3 meses, porque ali tinha, sabe o que? O soldado estava sempre ali atento, o pessoal atento, para ver nas casas, ia nas casas para ver se tinha algum menino, se tinha alguma mulher gestante, para poder dar a luz, para saber se nasceu, se é menino ou menina, para poder tirar a vida, se fosse um menino. E ela consegue 3 meses ocultar esta criança, e ninguém percebe que Joquebede tem um filho. O povo ali, o soldado ali, os egípcios não perceberam isso. Deus não permitiu que eles viessem descobrir o menino, porque Deus tinha uma grande obra na vida daquele rapaz. E a Bíblia diz que quando chega 3 meses, não conseguindo mais, aí ela faz todo o planejamento, pega uma arca, um cesto, betuma, coloca toda bonitinho e fala: não, sim, ele vai para as águas. Só que tem uma coisa, ele vai guardado, porque ela vai ser lançada, ele vai ser lançado. E ela pega naquele cesto todo bonitinho, sabe, calafetando para não penetrar água, para que o menino não venha morrer afogado. E ela coloca aquele cesto ali. E a Bíblia diz que lá estava a filha de Faraó e as moças, e a filha de Faraó estava se banhando, e as moças à beira do mar. E a Bíblia diz que a sua irmã Miriam, quem sabe a sua mãe, falou: olha, minha filha, vem cá, segue esse cesto, vê onde vai parar. E Miriam sabiamente vai seguindo o cesto. E aquele cesto parece que o próprio Espírito Santo guiando, o vento do Espírito Santo guiando aquele cesto. E a filha do faraó percebe, vê um cesto e chama uma da sua irmã: olha, pega aquele cesto para que eu veja o que é. E quando ela abre, a Bíblia diz que é uma criança. E ela se apaixona, é uma criança linda, bonita, bela. E ela acha muito lindo aquela criança. E a Miriam, a irmã de Moisés, a irmã do menino, de longe olhando e falando assim: está guardado.
Olha que interessante, quando ela vê a criança, ela chama e se encanta pela criança, ela se encanta pelo menino, e de um ponto de chegar e falar: não, eu vou criar essa criança para mim. Olha que criança bela. E ela percebe que aquela criança não é egípcia, aquela criança é um hebreu, e a sentença era matá-lo. E quando a menina vê, Miriam chega próximo e fala: moça, minha senhora, a senhora quer que eu chame uma das hebreias para que venha cuidar desta criança para a senhora? Ela fala: chama uma das hebreias. Miriam sabiamente chama a própria mãe dela, chama Joquebede. A irmã estava aqui, a irmã contando o seu testemunho aqui maravilhoso. Sabe, eu me encantei de ver o testemunho. Falei para o irmão: é o cuidado de Deus. Deus sabe cuidar de uma forma tão especial. Muitas vezes pai e mãe, sabe, tem aquele cuidado especial de cuidar, e pensa que está cuidando muitas vezes, e Deus fala assim: olha, não chega nem perto, nem 1% do cuidado de Deus. Deus cuida de uma forma tremenda. E aquele moço ali, quando ela vê, ela chama aquela mulher, e Joquebede vem, e ela fala: você cuida dessa criança para mim, e além de você cuidar, você vai receber um salário todo mês, para você cuidar desta criança. E aí começa a história desse moço. Deus preservou a vida dele, abençoou Joquebede e sua família, não faltou nada, porque a filha do faraó entendia: se faltar para ela, vai faltar para a criança. Se faltar para eles, vai faltar para a criança. Então é assim, eles comiam como a irmã falou aqui, eu fiquei tão feliz de ver que ela come do bom e do melhor, e quando recebe o melhor. Deus faz estas coisas. Deus faz essas coisas, sabe por quê? Porque Deus fez isso na vida de Joquebede. Tudo de bom que era mandado para Moisés, para a família de Moisés, para Moisés comer, ali ela mandava para toda a sua família, e todo mês, irmãnido, tinha ainda um salário. Sabe o que é isso? É Deus cuidando e mostrando que o cuidado dele, muitas vezes nós não entendemos, mas não se preocupe não, vai acontecer, porque aquilo que Deus tem planejado, o propósito de Deus é maior do que toda a adversidade que venha se colocar diante de você. E a Bíblia diz que nesse período que nasce esse menino, e é cuidado, e Deus já estava traçando uma grande história para a vida dele. Continua cuidando dos seus filhos, continua cuidando daquilo que Deus te deu, continua investindo nos seus filhos. Quem sabe você, tem gente que fala assim: nós estamos vivendo uma época difícil. Tem pessoas que falam isso. Respeitamos a decisões das pessoas. Vivemos numa época difícil. Não quero filho, eu não quero filha. Ei, época mais difícil do que a que Joquebede e seu esposo Arão estavam vivendo? Não, porque a época que ele estava vivendo era essa, Vanildo: se nascesse homem, sentença era a morte. Mas ele era servo de Deus. E eles entendiam uma coisa: se Deus quiser, vai viver. Se Deus quiser, vai prosperar. Se Deus quiser, vai dar certo. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Ele acreditaram, pastor, nesta palavra. Deus colocou no coração deles, dizendo assim: pode ir que vai dar certo. E eles foram, acreditaram, e deu tanto certo que Deus levantou este moço. Depois de toda a história, ele vai para o Egito, aprende toda a ciência ali do Egito, se torna um príncipe. Deus abençoa ele ali no Egito, mas Deus tem a sua forma de trabalhar. Depois Deus tira dali, ele já com seus 40 anos, e leva lá para o deserto. É Deus ensinando, é Deus trabalhando. Nós não entendemos o trabalhar de Deus. Muitas vezes estamos lá em cima, e muitas vezes Deus nos coloca lá embaixo. Muitas vezes estamos em terra verdejante, e muitas vezes estamos em terra seca. Muitas vezes estamos diante de palácio, e muitas vezes estamos nos misturando com ovelhas num pasto. Isso tudo é Deus trabalhando, e tudo isso é o cuidado de Deus, é projeto de Deus, é o plano de Deus. E a Bíblia diz que agora com seus 40 anos ele vai lá para o deserto, vai viver lá, depois casa, vive com seu sogro, o sacerdote de Midian. E agora ele com seus 80 anos, Deus novamente marca um encontro com ele lá no monte. Ele apacentando as ovelhas do seu sogro, Deus se apresenta para ele de uma forma gloriosa.
é a primeira vez na vida de Moisés que você vai ver Moisés com 80 anos e Deus se apresentando para ele. Ele não conhecia Deus, mas Deus já estava trabalhando na vida dele. Ele não conhecia Deus, mas Deus já estava traçando um futuro para ele. Aí Deus se manifesta para ele lá, e ele vê naquele momento que ele está apacentando as ovelhas, levando as ovelhas lá no monte. E a Bíblia diz que no monte ali, de repente, sabe, aparece ali uma coluna de fogo, algo grandioso, uma chama de fogo, em uma sarça, em um arbusto. E a Bíblia diz que aquela sarça não se consumia, e aquele fogo estava ali, e Moisés se encanta com aquela presença gloriosa, sem saber quem é e o que é. Só que ele fala: vou me virar para ver o que é isso. Eu quero ver o que é isso. Eu nunca vi, nunca tive essa experiência. Eu vou me virar para ver o que é isso. Aí brada uma voz de lá de dentro, daquele fogo, daquela sarça, dizendo: ei, não te chegues para cá, tire a sandália dos teus pés. E aí que ele fica encantado, como é que uma voz sai de uma chama de fogo, um arbusto ali queimando, uma sarça, não se consome, e agora uma voz. Ele não entendia, era o próprio Deus. Aí Deus fala assim: eu sou o Senhor, Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, e dizendo: eu também serei o teu Deus. E aí ele tem esse encontro com Deus, e a sua vida é mudada totalmente, e ali Deus levanta ele para realizar uma grande obra. Se coloque de pé, por favor. Que você nesta noite venha entender uma coisa: Deus tem suas formas de trabalhar, Deus tem a sua forma de cuidar também. A irmã contou um testemunho maravilhoso, irmão. Nem precisava pregar, eu nem fiz nem questão de querer pregar, com todo respeito, de ouvir o que eu ouvi aqui nesta noite e sair edificado. Sabe, Deus cuida, Deus zela, Deus prepara, Deus sabe, até naquilo que você sabe menos, Deus está ali trabalhando nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas, Deus está trabalhando na sua vida, e não vai deixar que o inimigo venha te frustrar. Não vai impedir o teu crescimento, não. Deus vai te abençoar de tal forma que você vai ver e vai dizer: verdadeiramente Deus é Deus na minha vida, e aqui é a obra de Deus. Porque Deus levantou aquele homem Moisés para realizar uma grande obra, porque o clamor do povo chegou até a Deus. Deus levantou este homem como libertador, e este homem foi ali cheio de Deus, e Deus realizou uma grande obra poderosa na vida daquele moço. Então que você nesta noite entenda que Deus é poderoso para, assim como Ele fez, Ele continua fazendo. Assim como Ele cuidou, Ele continua cuidando. Assim como Ele realizou, Ele continua realizando. Então que você nesta noite acredite que poderoso é o Senhor para cuidar da tua vida, cuidar da tua família, cuidar do teu filho. Sabe, aonde você estiver, Deus está cuidando de você. Amém? Maravilhoso Deus de eterno Pai, eu te apresento a tua igreja aqui nesta noite. Meu Deus, de tudo que já participamos aqui, Senhor, testemunho, louvores, algo grandioso que o Senhor fez aqui, que nós íamos sair daqui edificado e fortalecido pelo poder da tua palavra. Meu Deus, e que nós íamos acreditar que o Senhor continua cuidando, livrando, guardando, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso pastor, é o nosso ajudador. E que nesta noite, que a tua igreja se conscientize desta verdade, Senhor, e saia daqui convicta, acreditando, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer acontecer em nossas vidas. E eu peço que o Senhor venha continuar nos abençoando poderosamente com toda sorte e bênção. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Você sente adorando a Deus nesta noite. Que Deus em Cristo nos abençoe. Graças a Deus. Jesus é maravilhoso, palavra maravilhosa, né? História linda, linda essa história.
Glória a Deus. Deus, Ele é fiel, Ele continua fazendo em nossas vidas, na tua vida, porque Ele é Deus. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. O Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê.